sou o Wellington, sou do setor de assistência técnica aqui da Mactiva e hoje nós vamos fazer um vídeo, fazendo uma pequena demonstração do procedimento de montagem, ligação da máquina, instalação e montagem dos acessórios. Tá? Então, para isso, inicialmente, vou apresentar a máquina. Aqui nós estamos apresentando uma DR, que na verdade toda a máquina no formato de Magic ou todas as nossas modeladoras poderão seguir o exemplo na questão da montagem dessa máquina, que é a parte de acessório, pratos, rosca, cuba, é o mesmo procedimento para montagem. Então nós vamos apresentar em uma Magic DR, mas pode ser utilizada de exemplo nas outras modeladoras também. Quando você recebe na sua casa sua máquina nova, sua modeladora, ou retira aqui na empresa mesmo, você vai receber a máquina montada, né? Ela sai da produção, inspecionada, e aí ela sai montada dessa maneira. Quando DR, com o funil. Quando não é uma DR, vai sem um funil. Então, recebemos a máquina, vamos iniciar o trabalho com a máquina. Para iniciar esse trabalho, vamos desmontar a máquina para poder fazer a higienização de todos os componentes, né? A parte de montagem dela, cuba, molde, rosca. Para isso, muita gente até tem dúvida. Os moldes de coxinha, principalmente, ele já vai na máquina, montado na máquina. Eu não sei como que eu tiro o molde. Então, beleza, vamos começar do zero. Começando do zero, máquina na tomada 220. Estando na tomada, eu vou ligar a chave geral dela, que é aqui atrás. Liguei a chave geral, acendeu o painel. Vou certificar se o botão de emergência está acionado ou não. Vou girar ele para a direita. Se ele sair, ele estava acionado. Quando eu aperto, aciono ele. Girei, desacionei. Para a máquina funcionar, o botão de emergência tem que estar desacionado, para fora. Feito isso, vou apertar o botão de rearme. Ele tem que apagar. Caso esteja acionado o botão de emergência, ele não vai liberar, não vai apagar o botão. Então eu giro o de emergência e aperto o rearme. Ele apagou, ele vai liberar para eu trabalhar. Quando ele está acionado, no painel vai aparecer segurança habilitada. O segurança habilitada inclui, além do botão de emergência, a cuba, se ela não estiver no lugar, a porta do duplo recheio ou a proteção acrílica. Esses três componentes têm que estar montado adequadamente para que ele libere o display e apague esse segurança habilitada. Então, se acaso não tivesse essa proteção acrílica aqui no devido lugar, ele não ia liberar aqui o botão azul também, ia continuar aceso. Tá? Como na ocasião você recebeu a máquina agora, ela está montada perfeitamente, então pode acontecer do botão de emergência estar acionado. Então eu vou girar ele para a direita, apertei o azul, apagou o segurança habilitada. Posso trabalhar com a máquina. Vou no botão liga e ligo ele. Para eu começar a desmontar o equipamento, eu preciso que os moldes estejam na posição aberta. Aqui ele está na posição fechada, como você recebeu a máquina agora, os moldes estão fechados. Então vamos colocar ele na posição aberta. Vou ligar aqui molde e ele vai começar a funcionar. Então na hora que ele chegar em cima e estiver aberto, eu pauso a máquina. Feito isso, eu consigo desmontar os moldes e dar sequência na desmontagem da máquina. Então eu vou aqui começar pela caixa acrílica. Ela é um engate rápido, só vou levantar e puxar. Disco trava, vou soltar os manípulos que prende ele. Tirei, agora consigo soltar os moldes. O ideal é começar por esse molde, o que está alinhado com a caixa de regulagem, onde tem duas molas que dá a pressão para que o molde faça o fechamento correto. Então, posso pegar aqui na ponta dele e puxar ele para cima. Tirei, aí eu posso vir no sentido para tirar ele.
E vou tirando peça por peça. Ok. Parte dos moldes já tirei. Vamos para a parte do cabeçote. Vou soltar os dois manípulos. Vou soltar. Quando for duplo recheio, vai estar fixada no funil. Então eu vou soltar aqui o manípulo que prende o cabeçote ao funil e tirar. Vou soltar os manípulos que prende o funil, tirar. Aqui essa rosca é de engate rápido, então eu vou girar e puxar. Parte da frente desmontada, vamos para a parte da cuba. Soltar esses manípulos que prende a cuba. Tirei. A caixa de rosca, eu só vou puxar as roscas um pouco para frente e inclinar. Inclinei, eu posso tirar a caixa completa. E esse ponto é o ponto máximo de desmontagem da máquina. Não vai desmontar mais que isso. Então, diariamente, para montar, desmontar e higienizar, esse é o ponto máximo. Quando então for duplo recheio, vai ter a haste do duplo recheio. Quando não for duplo recheio, não vai com a haste e não precisa tirar o funil e a parte de duplo recheio. Então agora eu vou fazer a parte de... Já higienizamos a máquina, né, com pano, álcool, agora vamos fazer a parte de montagem da máquina. Continuando então, depois que você desabilitou a segurança da máquina, higienizou a máquina, o seu equipamento, já limpou ela, já lavou todos os seus acessórios, nós vamos retomar então com a montagem da máquina. Vamos iniciar pela caixa de rosca, que é onde vai a massa e o recheio. Tá, então, montando a caixa de rosca, aqui eu vou ter a caixa e as roscas. São 4 roscas, 2 menores e 2 maiores. As roscas menores já vou pôr direto na caixa. Lembrando que temos uma rosca com encaixe maior e outra com encaixe menor. Então, ao montar, observar no encaixe na máquina qual lado é o correto. O lado com encaixe maior é o lado do recheio e com encaixe menor é o lado da massa. Então eu já posso montar as roscas menores na caixa, montei e já vou posicionar na máquina. E aqui, depois que eu posicionei, já vou encaixar lá na base. Aí pode ir. Também eu vou observar nas roscas maiores qual o encaixe menor e qual o encaixe maior. Lembrando que o encaixe maior é do lado do recheio. E o encaixe menor é do lado da massa. Encaixo lá na base. Aqui tem um detalhe. Sempre procurar deixar alinhado a rosca, uma com a outra. Aqui ela está intercalando as voltas. O ideal é deixar ela alinhada. Então eu vou soltar ela aqui, ó, e girar ela mais uma vez. E encaixar. Aqui estão alinhadas. Continuando a montagem, vamos para a parte da cuba. Lembrando que tem um sensor e sem a cuba a máquina não funciona. Vou posicionar a cuba. Alinhar o sensor. E prender a cuba com os manípulos. Ok, montado a parte de caixa de massa e cuba. Vamos para a parte dos moldes. Lembrando que eu só vou fazer a montagem dos moldes e para mais detalhadamente estará em um outro vídeo, no vídeo específico de bicos e moldes. Aí vai estar explicando certinho para que serve cada molde.
No momento nós vamos selecionar o molde de coxinha e vou posicionar ele na máquina também. Sempre optar por iniciar a montagem do molde nessa posição e seguir no sentido anti-horário. Coloquei os moldes, vou travar com o disco trava e o manípulo. Ok, selecionei os moldes, encaixei eles, travei com o disco trava e já com os manípulos também. Quando a máquina então for uma DR, duplo recheio, nós temos que montar o funil. Primeiro passo aqui é a rosca do funil, que é engate rápido. Eu encaixei e girei. Segundo passo é o funil, lembrando que ele vai ter um furo, um guia, e esse furo tem que estar posicionado para frente. Então eu vou vestir esse funil lá e posicionar no parafuso e prender com os manípulos. Não é necessário um excesso de aperto. Encostou o manípulo, já é o suficiente. Feito isso, eu vou montar o cabeçote ou bocal, tá? Ele é composto pelo cabeçote, pelo divisor, pelos bicos de massa e recheio e pela porca. Então vamos iniciar a montagem pelo divisor. Sempre alinhar essa trave, essa parte do divisor com essa parte do bocal. Alinhei e aí eu vou travar ela. Ok, travei o divisor aqui dentro do bocal, agora é a parte que eu vou escolher os bicos, tanto de massa quanto de recheio. Aqui eu vou escolher um bico aleatório. E num outro vídeo, um vídeo específico de bicos e moldes, vai estar mais especificado qual bico utilizar para cada tipo de salgado, para cada gramatura que você deseja trabalhar. Então eu vou escolher um bico aleatório aqui de recheio. Por exemplo, o bico 2 de recheio. Vou rosquear ele no divisor. Vou rosqueá-lo até o final. Ok, feito isso eu vou escolher um bico de massa também. São 8 bicos de massa, então eu vou escolher um aleatório aqui também. O quinto bico de massa. Ele vai posicionado nessa porca e nesse adaptador. Eu só não utilizo o adaptador quando eu for utilizar o maior bico de massa, que ele vai direto dentro da porca. No caso, então, eu não vou utilizar ele, vou utilizar o adaptador. Encaixo dentro da porca, seleciono o bico que eu quero trabalhar e coloco dentro desse adaptador, encaixado. Feito isso, eu vou rosquear essa porca no bocal. Lembrando que, quanto mais eu rosqueio essa porca, mais eu tiro a vazão da massa. E com isso eu vou afinando a parede da massa. Quanto mais apertado, mais fino fica a parede da massa. Então, o ideal é trabalhar ela na intermediária. Nem apertar muito e nem deixar muito solto. Aí você tem um parâmetro para uma regulagem. Ah, eu quero deixar a minha massa um pouco mais fina, vou apertar um pouco mais. Quero deixar mais grossa, vou soltar um pouco mais. Agora então, alinho o furo do funil com o parafuso do bocal e vou prender. Não precisa apertar muito, encostou já é suficiente. E levar o bocal até a base.
Colocar os manípulos com pontas brancas. Ok, montamos essa parte aqui. Então, quando não for uma máquina de duplo recheio, vai direto o bocal lá na base. Prende ele com o manípulo. Aí eu vou utilizar o tampão, esse tampão. Ele vai ter um furo, guia, nós vamos alinhar também com um parafuso. Encaixo ele e prendo. Feito isso, vamos por aqui a caixa acrílica, que também é utilizada para segurança. Ela é encaixada, encaixou, desce ela, encaixou, desce ela. Aí a máquina está montada. Então aqui nesse ponto a máquina está montada, pronta para o trabalho, né? Parte de molde, rosca está habilitada. Aqui nesse caso está numa montagem de uma máquina simples, uma Magic simples, como também poderia ser uma Magic DR ou uma SL DR. A montagem basicamente é a mesma. Para os demais pontos, como escolher o bico, escolher o molde, detalhes com a maceira, empanadeira, massa, acesse outros vídeos que também tem disponível aí no canal.